Você não encontra esse discurso em nenhum outro evangelho. No capítulo 4, por exemplo, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, e ele está exatamente apresentando a ela a salvação, falando de uma água que produz vida eterna, que mata a sede, que abre o coração do homem por significado e sentido. No capítulo 5 e 6, ele está explicando, e isso aqui é um detalhe interessante, porque todos os evangelistas narram a multiplicação dos pães e dos peixes, porém, João é o único evangelista que explica o significado disso. Somente João, no capítulo 6, numa narrativa que inicia no 5, somente João vai descrever o que de fato isso representava. Inclusive, Jesus, conforme João narra, diz assim: vocês comeram do maná no deserto, mas morreram. Os pais de vocês que se alimentaram deste maná no deserto morreram, porque o maná não era o verdadeiro pão celestial que dá vida a todos, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que se alimenta da minha carne tem a vida eterna e jamais morrerá. Por que João traz essa narrativa? Porque João tem uma preocupação em mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento de tipos e figuras do Antigo Testamento. João mostra que Jesus está cumprindo símbolos, tipos e figuras que o Antigo Testamento havia apresentado, e nós podemos ver alguns aqui para exemplificar isso. No capítulo 1, verso 51, Jesus está conversando com Natanael, e Natanael está admirado, porque Jesus revelou algumas coisas a ele, e Jesus diz: olha, você está admirado porque eu te disse algumas coisas, mas a partir de agora você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa narrativa resgata um acontecimento de Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 10, quando Jacó estava fugindo de casa, indo para a casa do seu tio Labão, em Padã Arã, e ali no meio do caminho ele pega uma pedra, dorme, e neste momento ele tem um sonho em que ele vê os céus abertos, uma escada ligando terra e céus, Deus em cima, e anjos subindo e descendo sobre aquela escada. E Jacó percebeu que ali era a casa de Deus. Ele disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus, e ele batiza aquele lugar de Betel, Beit, casa, é o Deus, casa de Deus. Depois ele volta a este lugar de novo, porque se tornou um lugar importante para ele. Por quê? Porque foi o lugar em que Deus se revelou a ele. Até aquele momento, Jacó conhecia Deus de ouvir falar, conhecia o Deus de Abraão, o Deus do seu pai Isaque, mas ele não havia tido uma experiência verdadeira com Deus, um encontro pessoal com Deus. Mas no momento em que ele está fugindo, está longe do pai, está longe da mãe, longe da sua casa, em lugar desconhecido para ele, porque a Bíblia diz que Esaú era um caçador, porém Jacó era um homem que ficava no lar, ficava com a sua mãe em casa. Ele não era um aventureiro, não era uma pessoa que estava acostumada a desbravar os campos e conhecer territórios novos, muito pelo contrário, ele era uma pessoa mais pacata, do lar. Então para ele era muito mais difícil essa jornada, ter que sair, ir para um lugar desconhecido, com todos os perigos da jornada, quem sabe com medo, temeroso. Mas exatamente neste momento Deus aparece para ele e se revela a Jacó. E aí, a partir desse momento, Jacó começa a conhecer um Deus que não era só o Deus do seu pai e o Deus do seu avô, é um Deus que agora vai se tornar o seu Deus pessoal. E aí, Jesus conversando com Natanael, Jesus diz: você está admirado? A partir de agora você vai ver os céus abertos. Jesus está resgatando a experiência de Jacó. É como se Jesus estivesse dizendo: Natanael, sabe aquilo que Jacó viu, mas que ele não compreendeu plenamente e perfeitamente? Pois é, agora você vai entender e compreender, porque Jacó viu uma escada que ligava céus e terra, porém eu sou essa escada, eu sou o único caminho que leva o homem a Deus, eu ligo céus e terra. Jesus estava dizendo que a
É somente através de Cristo Jesus que o homem tem acesso à presença do Pai. E é exatamente isso que Jesus está revelando. E João faz questão de mencionar que Jesus cumpre aquilo que o Antigo Testamento apresentava como tipo ou sombra. No capítulo 2, Jesus chega em Caná da Galileia, e ele vai em uma festa de casamento, junto com seus discípulos. Talvez seus discípulos também tenham sido convidados, ou talvez Jesus levou. E aí, nessa festa, um contratempo aparece. Acaba-se a bebida. E à noite Jesus disse: olha, você tem que fazer uma coisa. E aí Jesus disse: olha, mulher, não é minha hora. Porém ele age e diz: vocês estão vendo essas talhas aqui, que servem para purificação? Os fariseus gostavam muito disso, eles usavam. Vamos usar um exemplo, uma palavra mais atual, como se fossem vasilhas, ou como a gente falava no Paraná, bacia. É como se fossem vasilhas onde você colocava água para você lavar as mãos e para você se purificar, porque os judeus, eles tinham uma crença que eles precisavam constantemente estar se lavando, se purificando, para ser aceito diante do Senhor. Eles se preocupavam muito com o ritual de purificação, de lavar as mãos. Por isso que em Mateus 15, eles dizem a Jesus: os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Ora, isso é um pecado, porque a tradição deles havia se tornado tão rígida, que tudo aquilo que contrariava a tradição na mente deles era pecado, estava errado, ainda que a tradição deles às vezes contrariasse a própria palavra de Deus, que é o que Jesus disse. E aí o que Jesus faz? Pega essas talhas aqui, estão vendo? Enche-as de água. E os servos tiraram a água, colocaram as talhas, e depois que eles tiraram a água da talha e levaram ao mestre de sala, a Bíblia diz que a água havia se transformado em vinho. E quando o mestre de sala bebeu, ele disse: olha, eu nunca vi uma coisa dessa. Vocês inverteram o processo. Esse aqui é melhor ainda, vocês deixaram por último. O vinho melhor vocês deixaram por último. O que ninguém fazia isso geralmente. O vinho melhor se colocava no início da festa, para surpreender os convidados. O que é isso? Jesus está mostrando que aquilo que era usado pelos judeus como ritual de purificação, na verdade não tinha poder de transformar a vida deles coisa nenhuma. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês estão se lavando todos os dias nessas bacias e usando essa água para se purificar, mas isso aqui não tem poder de transformar a vida de vocês, de mudar a natureza de vocês. Mas eu cheguei aqui agora e eu opero a verdadeira transformação. Aquilo que rituais humanos não faz, Jesus Cristo pode fazer em um único dia. Isso mostra a natureza do ministério de Jesus, porque Jesus Cristo veio para transformar o homem e dar ao homem uma nova natureza, fazer com que o homem nasça de novo. A educação não pode fazer isso, nem o curso superior pode transformar a natureza humana, mas Jesus Cristo vem e ele muda a natureza humana e faz do homem herdeiro da pátria celestial. Jesus estava dizendo: isso aqui que vocês usaram não opera a verdadeira mudança. E sabe o que a gente percebe hoje? Que infelizmente o evangelicalismo está caindo no mesmo erro que muitos judeus ritualistas. Eles ficavam usando elementos materiais para tentar transformar a vida deles, como se fosse um amuleto. Então você precisa usar os terafins, amarra na testa com versículos bíblicos, usa a talha para se lavar. Você precisa todos os dias fazer certos rituais. Era algo engessado, formalismo. Não havia uma espiritualidade verdadeira. O coração deles não estava naquilo de verdade. Se tornou para eles rotina, costume. Eles faziam porque já era de um costume. Todo dia tem que fazer isso, tem que dar esmola, tem que orar, tem que jejuar. Então a gente faz, por quê? Porque já virou um hábito. Mas não havia um coração verdadeiro, contrito. Em Oséias no capítulo 6 e em Miqueias também no capítulo 6, o Senhor está dizendo: olha, esses sacrifícios que vocês me oferecem, eu não estou recebendo mais. Mas por que o Senhor não recebe? Porque o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão aqui no templo, estão trazendo uma oferta, estão trazendo um animal,
porém é só para cumprir o protocolo, é só para cumprir a rotina. Deus não quer de nós apenas ritualismo, formalidade. Deus quer de nós um coração contrito e quebrantado, uma alma que se entrega a Ele verdadeiramente e que se derrama na presença dEle. Senhor, eu não estou aqui só porque eu não tenho mais nada para fazer no domingo. Eu até poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu estou aqui porque eu reconheço que eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu Santo Espírito, eu preciso mais de Ti. A verdadeira adoração, ela parte do coração que se derrama na presença do Senhor. Não é à toa que a palavra adoração em grego é proskineo, é se prostrar. É quando você vê alguém que é tão reverente, uma pessoa que tem tanta honra, uma pessoa tão digna, que você diz: não, só pegar em sua mão não é suficiente, só beijar a sua mão não é suficiente. Essa pessoa tem uma honra tão grande, uma dignidade tão grande, ela é tão excelsa, que eu tenho que me prostrar. É isso que Apocalipse mostra. Os anciãos, todos assentados, com coroas, pode ser que represente a igreja e o Israel já nos céus, 12 apóstolos, 12 tribos, é possível. Eles olham para o trono e eles veem a majestade do trono, a majestade daquele que está ali, e eles não conseguem se conter, eles não conseguem permanecer sentados. Eles se levantam, tiram a coroa da cabeça, que já representa a honra conferida, e eles chegam e se prostram diante daquele que está no trono, e colocam a coroa no chão e diz: somente o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. É como se eles estivessem dizendo: nós recebemos isso aqui, mas nós colocamos tudo aos teus pés, Senhor. Quando você coloca tudo aos pés do Senhor, você permanece caminhando e firme, porque Deus te fortalece. Você entende que o verdadeiro rei é Ele, que a verdadeira majestade quem tem é Ele. Mas em uma era de ritualismos, as pessoas preferem símbolos vazios, natimortos, que não tem poder eficaz de transformar a vida de ninguém. É por isso que a gente vê uma geração que estão comprando tantos elementos fúteis, na tentativa de satisfazer um vazio espiritual e de encontrar mudança de vida. Compra-se na internet ou em lojas de utensílios tantas coisas inventadas, artefatos religiosos que não possuem poder nenhum para transformar a vida de ninguém, e as pessoas levam isso para casa e faz disso um amuleto, esperando que isso venha transformar a sua vida. Estão como os fariseus, lavando as mãos todos os dias, porém o coração permanece sujo. Sabe o que Jesus faz? Ele olha e diz assim: antes de lavar as mãos, deixa eu lavar o seu coração primeiro. Glória a Deus, aleluia. Antes de você lavar os seus pés, deixa eu transformar o seu interior primeiro. Porque quando o Senhor Jesus transforma o nosso interior, aí sim nós podemos ofertar a Deus a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente olha para os salmos, a gente percebe o salmista convidando a gente a louvar ao Senhor e adorar a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 146. Olha que coisa interessante. Quando você analisa o Salmo 146 até o Salmo 150, você tem uma particularidade interessantíssima aqui. Na minha versão, o verso 1 do Salmo 146 diz bem assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Algumas Bíblias vai estar um pouco diferente, não vai estar assim, louvai ao Senhor, mas vai estar aleluia. Tem alguma Bíblia aqui que está aleluia? Aqui algumas Bíblias estão aleluia. Qual é a diferença? É que na minha Bíblia está louvai ao Senhor, porque a minha Bíblia já traduziu, a sua deixou a palavra original em hebraico. Aleluia é uma palavra que significa louvai ao Senhor. Então quando você no culto diz assim, ó, aleluia, o que você está fazendo
convidando a congregação a louvar ao Senhor. Quando você diz aleluia, quem está te ouvindo deveria dizer glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o salmista está dizendo louve ao Senhor, aleluia. Congregação, todos que estão ouvindo, louve ao Senhor. Por quê? Porque Ele criou os céus e a terra, e ao som da sua voz tudo se fez e veio a existir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louve ao Senhor. Então, quando você ouve alguém dizer aleluia, talvez a pessoa não saiba, mas ela está convidando a todos a louvar ao Senhor. Quando Jesus vem, João apresenta isso. Jesus vem exatamente para cumprir estes símbolos que no Antigo Testamento tinham uma função limitada, eram sombras de coisas futuras. No capítulo 3, por exemplo, nós encontramos Jesus conversando com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Só um detalhe: se você ler os salmos que eu mencionei, do 46 ao 150, todos os versos primeiros você vai encontrar a mesma estrutura: louvai ao Senhor, ou aleluia, 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 certo? São salmos de Halel, convidando a congregação a adorar a Deus. Então, João no capítulo 3 mostra Jesus conversando com Nicodemos. E aí, Jesus disse assim: Nicodemos, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O que Jesus está dizendo aqui ao conversar com Nicodemos, quando o povo de Israel estava em meio ao deserto, e o povo começou a murmurar, Deus enviou serpentes ardentes, e o povo começou a morrer, por causa do veneno da serpente. E aí o povo disse: Moisés, clama a Deus por nós, porque estamos morrendo. E aí Moisés disse: Senhor, o povo está perecendo. Deus disse: faça assim, pega uma serpente de bronze, confeccione uma serpente de bronze em um madeiro, levante-a, porque todo aquele que for picado pelas serpentes ardentes, ele vai chegar e vai olhar para a serpente de bronze e ele será curado. Quem for picado pelas serpentes ardentes, ele vai ter que correr e chegar diante da serpente de bronze, olhar para a serpente de bronze e ele será salvo da morte. A serpente de bronze anulará o efeito pernicioso do veneno das serpentes que estavam espalhadas por ali. Jesus mostra que isso aqui já era um tipo imperfeito daquilo que Jesus Cristo viria fazer perfeitamente. Assim como a serpente de bronze foi levantada e salvou da morte física algumas poucas pessoas no deserto, Jesus Cristo também foi levantado na cruz do Calvário e trouxe salvação para toda a humanidade. Mas não é salvação física apenas, não, é salvação eterna, para viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Então João mostra exatamente como que Jesus está cumprindo tudo isso. E no verso que nós lemos, a estrutura não é diferente, porque no verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O interessante é que a palavra que habitar entre nós, na expressão usada por João, é um neologismo. Seria exatamente isso, era uma palavra nova que João utilizou exatamente para explicar o conceito da encarnação. Então, se fôssemos traduzir essa palavra literalmente, ao pé da letra, nós teríamos aqui uma expressão tabernaculou, e o verbo se fez carne e tabernaculou, seria literalmente a expressão. Por quê? Porque aqui João está usando uma palavra que é grega skenosen, que deriva-se da palavra grega skenu. Skenu em grego é tabernáculo, tenda, tabernáculo. Eu vou dar um exemplo para você entender. Imagine que você pega a palavra casa. Casa é um substantivo comum, não é verdade? Não é um verbo, diferentemente de correr, né? Que é um verbo que você pode conjugar. Casa é um substantivo, dá nome a alguma coisa. Aqui João está usando um substantivo, tabernáculo, e está usando ele como se fosse um verbo. Imagina que se eu fosse usar a palavra casa como se fosse um verbo, eu diria: fulano armou casa, ou casaculou. Ficaria estranho aos ouvidos, né? O que João está fazendo é exatamente isso. Jesus tabernaculou. Por que essa expressão é importante aqui? Exatamente porque quando o tabernáculo foi levantado do deserto, Deus disse:
e habitarei com vocês, porém nele o meu nome. Quando o tabernáculo foi levantado e foi inaugurado, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo e os sacerdotes não conseguiam ministrar, tamanha a glória de Deus naquele lugar. Aquele lugar era visto como a habitação de Deus em meio ao povo, era o lugar do encontro com o Senhor, o lugar da presença de Deus. Depois veio o templo, em 1 Reis capítulo 8, verso 27, na inauguração do templo, Salomão faz uma pergunta: habitaria porventura Deus entre os homens? Habitaria porventura Deus conosco? E Deus disse: eu colocarei aí no templo o meu nome. E quando o templo foi inaugurado, o templo de Salomão, o mesmo aconteceu. A glória de Deus desceu sobre aquele lugar, a glória de Deus manifestou-se no templo. Os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, tamanha presença de Deus. Ali era o lugar do encontro com o Senhor, o lugar do perdão, onde as pessoas levavam sacrifícios para expiação dos seus pecados. Era um lugar onde Deus se manifestava. Porém, quando a gente lê o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel mostra que por causa do pecado do povo, a glória de Deus deixou o templo. Ezequiel mostra a glória de Deus se afastando do templo, saindo do templo e indo para o Monte das Oliveiras, e depois a glória foi-se embora. A glória deixou o templo. Aquele templo tinha toda a beleza com a qual Salomão havia construído, ouro e todos os elementos preciosos estavam lá, mas a glória e a presença de Deus não estava lá. O templo continuava sendo lindo, porém não tinha a presença de Deus naquele lugar. Isso ensina a nós algumas lições. Não adianta nada ter uma casa muito linda, mas não ter Deus habitando nela. Aleluia! Não adianta nada a gente buscar construir tantas coisas, buscar edificar tantas coisas aqui, mas se esquecer que se a presença de Deus não estiver conosco, a nossa vida não tem sentido nenhum. Quando a gente olha Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor dizendo à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Eu acho isso muito interessante, porque o Senhor está dizendo, falando a uma igreja, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta. Tudo indica que Jesus não estava fora só da igreja, mas da casa das pessoas. Por quê? Porque Jesus disse: se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com você. A igreja de Laodiceia não tinha Jesus no culto, porque eles também não tinham Jesus em casa. Eles não tinham Jesus em casa, não tinham Jesus no culto, porque está relacionado. Era uma igreja, os irmãos estavam tão preocupados com tantas outras coisas, tinha os melhores colírios, os melhores bancos, tinha as melhores vestes, mas não tinha Jesus. Não tinha Jesus em casa, não tinha Jesus na igreja, e Jesus estava do lado de fora dizendo: se alguém ouvir, é porque ele já estava falando, mas parece que ninguém estava ouvindo, porque a porta estava trancada. Não adianta nada você vir aqui para o culto com as melhores roupas, porém quando você chega na sua casa, você não tem Jesus lá. Lá na sua casa o seu comportamento é de alguém que não tem Cristo. Quem tem Jesus na vida tem Cristo em todos os lugares, no seu lar, no seu trabalho, na igreja, aonde quer que nós estejamos. Glória a Deus! Não existe essa dicotomia na vida cristã. Eu não posso ser um adorador verdadeiro no templo, mas quando eu estou lá fora, eu sou infiel, caluniador. A minha vida mostra que eu sigo padrões humanos. Não é assim. Quem é transformado verdadeiramente por Jesus reflete isso em todos os lugares. Só quem tem Jesus na sua casa, só quem tem Jesus no seu lar, adore o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Ele não é o Deus somente do templo, Ele é o Deus que quer fazer um templo lá no seu lar, um santuário na sua casa, morada com você. Então o povo o templo havia perdido a glória. Não é à toa que em Jeremias, no capítulo 7, o Senhor diz: Jeremias, posiciona-se diante do templo e diz assim: templo do Senhor,
Vós dizeis, templo do Senhor, porém este templo será destruído. E o mais forte ainda é que quando a gente olha Ezequiel, o Senhor, porque Jeremias estava em Jerusalém, Ezequiel estava na Babilônia, no cativeiro, Daniel também estava, porém Daniel estava no palácio, Ezequiel às margens de Tel Aviv com o povo, e Jeremias em Jerusalém, todos ao mesmo tempo, com diferenças de idades aí, mas basicamente todos estavam lá. Quando nós olhamos o Senhor falando com Ezequiel, no capítulo de número 24, e no verso 25, olha o que o Senhor diz a Ezequiel: e quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia em que Deus eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma, os seus filhos e as suas filhas, nesse dia, virá ter contigo algum que escapar para o fazer ouvir com seus ouvidos? O Senhor já estava dizendo: eu vou tirar o templo, a fortaleza deles, o ornamento deles, aquilo que eles consideram mais bonito, mais belo, eu vou tirar. E sabe o que vai acontecer? Eles vão chorar. Sabe o que acontece aqui? O Senhor diz a Ezequiel: e eu vou dar um sinal. E qual é o sinal que o Senhor dá? A esposa de Ezequiel morre. Verso de número 15 em diante, do capítulo 24. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos. No verso 25, Deus vai tirar o desejo dos olhos do povo, que era o templo ornamentado. Mas agora no verso 15, Deus vai tirar o desejo dos olhos de Ezequiel, para dar um sinal. E quem que era? Verso 15, e Deus fala: você não vai chorar, não vai ficar de luto, não vai rasgar as suas vestes, não vai colocar cinza em sua cabeça, não vai fazer nada, vai ficar quieto, como se nada tivesse acontecido. Não tomarás luto por mortos, retém o teu gemido. Aí no verso 18 diz assim: e falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Sabe o que Deus fez para entregar uma mensagem para Israel? Deus recolheu a esposa de Ezequiel. Deus disse: Ezequiel, eu vou fazer um sinal aqui. Você não quer me servir? Sim, Senhor. Não quer fazer a minha vontade? Sim. Você está disposto a enfrentar as consequências? Sim, Senhor. Então eu vou dar um sinal. Eu vou recolher o desejo dos seus olhos, a sua esposa. E você não vai poder chorar, não vai poder ficar de luto, não vai rasgar as vestes, vai ficar como se nada tivesse acontecido. E aí, quando o povo chegou e disse: Ezequiel, como você é insensível, não chora nem com a morte da sua esposa. Aí sabe o que Deus disse? Se levanta e diga a este povo: assim como a minha esposa morreu e eu não pude chorar, o templo também será destruído, e vocês não estarão lá para chorar por ele, por causa do pecado de vocês, porque a glória de Deus deixou aquele templo, e aquela casa ficou vazia e abandonada. Porém, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, há uma promessa. O Senhor faz uma promessa dizendo que a glória um dia voltaria e andaria de novo pelas ruas de Jerusalém. A cidade que foi abandonada, essa cidade um dia de novo veria a glória do Senhor. Isaías, no capítulo 9, ele diz que a cidade que foi envelhecida, a cidade que estava entenebrecida, deixada, abandonada, viu uma grande luz, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A glória do Senhor voltou a caminhar por Jerusalém, em Cristo Jesus. A glória de Deus veio à terra. É por isso que em João, o que o texto está dizendo? Que Jesus Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Assim como a glória se manifestou no tabernáculo de Moisés, a glória se manifestou em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Glória a Deus. Não só isso, no capítulo 2 de João, Jesus diz assim: derribarei este templo e em 3 dias o edificarei. Os judeus falaram: como? Se demorou 46 anos. Aí João diz: mas ele falava do templo do seu corpo. O que João quer mostrar é: Jesus é o verdadeiro templo de Deus.
Ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus, é o lugar em que a glória se manifesta, é o lugar do encontro com Deus, da revelação da glória de Deus. Você não precisa mais pegar um animal e ir lá para o sacerdote sacrificar. É só você ir até a Jesus Cristo, e em Jesus Cristo você tem acesso à presença do Pai, você tem acesso à presença de Deus, você é perdoado, é redimido, é lavado. Aquilo que o templo não fez, Jesus Cristo sozinho faz, promove a verdadeira transformação. Aquilo que os rituais do Antigo Testamento não fizeram, Jesus Cristo faz. Ele cumpre perfeitamente a função do templo. Se você analisar os evangelhos, todos eles estão narrando a purificação do templo, porém João faz diferente. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas colocam a purificação do templo no final do ministério de Jesus, João não faz isso. João, no capítulo 2, ele mostra a purificação do templo no início do ministério de Jesus. Por quê? Porque em João a purificação do templo serve a um propósito, que é mostrar que aquele templo havia perdido o seu verdadeiro sentido, porque eles estavam fazendo do templo lugar de comércio. O templo, que era para ser casa de oração, se tornou lugar de enriquecimento ilícito. Eles estavam fazendo da casa de Deus lugar de comércio. E aí Jesus purifica o templo, mostrando que o verdadeiro templo agora chegou aqui. Jesus Cristo de Nazaré é o verdadeiro templo de Deus. É por isso que João, no capítulo 1, verso 18 diz: ninguém viu o Pai, mas o Filho, que estava no seio do Pai, esse o revelou. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus diz: olha, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir agora, mas vocês sabem o lugar, vocês conhecem o lugar. E os discípulos falam: Senhor, a gente não sabe o lugar e nem o caminho. Jesus disse: como que vocês não sabem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus, aleluia. Ele é a escada, Ele é a verdadeira purificação. Ele é aquele que foi levantado para trazer salvação para o mundo todo. Ele é aquele que dá a verdadeira água da vida. Ele é a verdadeira luz que ilumina todos. Ele é o pão da vida que proporciona vida eterna a todos nós. Ele é a porta através da qual nós entramos e encontramos passagem. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que um dia voltará para buscar a sua igreja, para morar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que ninguém pode fazer, Jesus Cristo faz. Transforma a vida do ser humano. Para nós encerrarmos, João mostra que Jesus Cristo, Ele veio para compartilhar conosco esta glória. Porque Jesus disse: Pai, assim como o Senhor me glorificaste, me deste esta glória, eu agora compartilho com eles. E agora a nossa vida, João diz, serve para quê? Para revelar a glória de Cristo Jesus e glorificar o nome dele. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, e quando esse Espírito vier, ele me glorificará. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vive uma vida para a glória de Cristo Jesus. Sabe o que o Espírito Santo faz? Quando ele chega na nossa vida, ele destrona o nosso ego, ele destrona o eu. Ele chega e tira aquele trono em que o nosso ego estava sentado, ele remove isso e diz: agora o Senhor da tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Você agora vive para a glória dele. Não há mais espaço na nossa vida para vaidade, não há mais espaço na nossa vida para o ego dominar,
Porque a partir desse momento eu entendo que se eu tenho alguma coisa, é porque eu recebi de Cristo Jesus. Eu entendo que se eu posso adorar, é porque Jesus Cristo proporcionou isso, que nós pudéssemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Deus só ouve a minha voz, porque Jesus Cristo fez com que nós pudéssemos agora parar de ser mudos, porque o pecado havia feito com que o ser humano se tornasse mudo para adorar a Deus. Não havia, nossa voz não alcançava, não chegava lá. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele disse à mulher samaritana: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde estão esses adoradores? Tem um hino muito bonito para nós encerrarmos. Eu vou fazer um convite. Jesus quer declarar seu nome sobre toda mente, coração. Eu sei que existe paz em tua presença. Canto Jesus. Jesus quer declarar teu nome. Os vícios desta geração. Declara o nome de Jesus. Você que talvez ainda não fez uma aliança com o Senhor, hoje é o dia, a hora é agora. O Senhor quer fazer uma aliança contigo, uma aliança eterna. Você que está em casa, ouvindo essa mensagem, talvez você é um templo que você toda uma aparência, mas que não tem vida. O Senhor hoje quer habitar ali, fazer uma obra na sua vida. Já temos uma pessoa reconciliando na internet. Quem pode adorar o Senhor Jesus?